Indicador. Indicador é um par conjugado de ácido e base do tipo bronze-lauro, cujo ácido apresenta uma coloração e uma base outra. Algumas vezes, uma das colorações, né, pode ser incolor, como é o caso da fenolftaleína, tá? Isso é usado para indicar o final de titulações, né? A mais comum, né, e trivial é a fenolftaleína, tá? Do grupos fitaleínas, né? Então, geralmente ela tem a fórmula HC20H13O4. Alguns livros mostram uma estrutura que tem ligação, ligada, né? Então, eu ainda não defini ainda, né? Porque no livro do Harris mostra uma estrutura, no livro do Atkins mostra outra estrutura, né? Aqui eu estou mostrando a estrutura que eu encontrei no livro do Atkins, tá? Mas eu não tenho certeza se essa estrutura está certa ou não, tá? E geralmente o que acontece é que no caso dela desprotonada, né? A fenolftalina protonada, ela tem a forma incolor, e no caso dela desprotonada, ela tem a cor vermelho, tá? Como as estruturas são muito complexas, né, em vez de a gente usar esses nomes bem complexos aqui, a gente usa os nomes mais comuns aqui, né, indicado por IN, tá? Não é o elemento índio, é aqui no caso indicativo de indicador, tá? A forma ácida, então, ela está protonada, e a forma básica ela está desprotonada, tá? Como a concentração do indicador em solução geralmente é tão baixa, né, a influência dele com respeito ao pH pode ser desprezível, tá? Pode ser desprezada, tá? Ela é desprezível, né? Consequentemente, ela pode ser desprezada. Então, como eu falei, essa estrutura aqui, então, esse dado eu peguei do livro do Atkins, né? Então ela mostra essa estrutura, mas eu já vi uma estrutura do livro do Harris, né, de química analítica, que ela é um pouquinho diferente dessa estrutura aqui, tá? Mas o importante aqui é que ela vai estar protonada ou desprotonada, tá? E aí favorece ou não essa condição de equilíbrio que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O que acontece é que no caso é, é, de qualquer indicador, né, existe uma relação muito tênue entre as concentrações, né, e está diretamente relacionado com a constante de equilíbrio do sistema, né? Então, por exemplo, aqui no caso aqui desse indicador, que é o vermelho de metila, né, que passa da cor amarelo para, aliás, vermelho de clorofenol, que passa da cor amarelo para o vermelho, né, nós temos uma condição de equilíbrio aqui. Então, o pH aqui desse sistema para esse indicador, né, isolando a concentração de hidrogênio iônico aqui, nós temos uma relação muito tênue com respeito a esse valor aqui, tá? Então, conforme vai variando aqui de 1 para 100, né, de 1 por 100 e de 100 para 1 aqui, você vê que a coloração se altera, passando de amarelo para vermelho, chegando numa posição que é exatamente 1 para 1 aqui, ou seja, isso aqui fica 1 para 1, e a condição aqui de equilíbrio, né, ou a concentração de hidrogênio iônico se iguala a quem? A constante de equilíbrio do indicador, que nesse caso aqui tem o valor de 1 vezes 10 a menos 6. Por isso que o pH passa a ter o valor de 6 aqui, porque é exatamente o menos o log disso aqui, tá? Por ser o menos log disso aqui, o que a gente tem é o valor de 6 para esse indicador, que é o vermelho de clorofenol, tá? Que é exatamente essa definição aqui, ó. Então, o vermelho de clorofenol tem um pK de indicador igual a 6, uma faixa de intervalo de mudança de pH de 6,2 até, aliás, de 5,2 até 6,8, passando de amarelo para vermelho, tá? E no caso da fenolftaleína, de um pK de indicador no valor de 9,4, né, com intervalo de viragem entre 8 e 10, e muitas das nossas titulações nós usamos esse indicador aqui, tá?
Então, falando um pouquinho sobre a titulação ácido-base, né? Ela é uma generalização aí bastante importante, né, e utilizada em muitas das nossas aulas práticas aí, tá? Ah, e geralmente é usada para determinar a concentração de ácidos ou base durante um determinado experimento, tá? E essa titulação, né, ela pode nem sempre gerar no final da titulação uma solução neutra em virtude do que você está titulando, né? Dependendo do que você está titulando, você pode ter um meio ácido ou um meio básico, tá? Em virtude de quem? Da hidrólise do ânion presente durante a sua titulação, tá? Um dos pontos importantes da titulação é que você tem o titulante, o titulado e ponto de equivalência, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes em química analítica, né? 2, tá? Mas falando um pouquinho sobre o ponto de equivalência, né, que é diferente do ponto final, tá? O ponto de equivalência é aquele que nós temos um número iguais de mols tanto do ácido quanto da base que são adicionados, que é diferente do ponto final da titulação, porque o ponto final da titulação depende da coloração ou do meio que a gente está usando para determinar o final da titulação, né? Então existe uma diferença entre o termo de ponto de equivalência e ponto final, tá bom? Mas isso não é tão importante aqui para vocês, ok? No caso das curvas de titulações, né, nós temos alguns exemplos, né? Quando a gente está titulando um ácido forte com uma base forte, como a gente está formando um sal que vem de um ácido forte com uma base forte, né, o pH é neutro. Então a curva é essa curva sigmoidal aqui com ponto de equivalência, o ponto final com pH 7. Já se eu estiver titulando um ácido forte com um ácido fraco com uma base forte, como por exemplo o ácido acético, é um ácido fraco, porém você tem uma base forte aqui, você tem a hidrólise do ânion, e a gente já viu que toda vez que eu tenho a hidrólise do ânion, quem que é o ânion aqui? O íon acetato, né? O íon acetato vai hidrolisar formando o ácido acético. Toda vez que eu tenho esse tipo de situação, né, o pH do meio não é neutro, não é igual a 7, é básico, em virtude da hidrólise do ânion, tá? E nesse caso aqui a gente percebe que você tem uma região tamponada, né, que tem o pH variando aqui em várias unidades de pH, que pode ser usado então para fazer reações diversas em controles de pH específico, tá? E o ponto final aqui é 9,2 em virtude da hidrólise, tá? Então isso aí pode ser calculado facilmente aí usando aqueles critérios que a gente mencionou aí da constante de equilíbrio, tá bom? Agora, se eu tenho um ácido forte titulando uma base fraca, né, o que a gente observa é que o pH é ácido em virtude da hidrólise do cátion, né? Toda vez que o cátion hidrolisa, o pH do meio, né, é básico em virtude da liberação de H+ no meio. Então, nesse caso aqui, para essa condição aqui, o ponto de equivalência é no pH 4,8, tá? Outra condição interessante aqui nas curvas de titulações, né, é quando eu tenho um ácido diprótico, né, um ácido poliprótico, né? Nesse caso aqui, a titulação do ácido fraco H2SO3, né, com uma base forte. Então nós temos dois pontos de equivalência, né? Aliás, dois pontos de flexão na curva, né? Um relacionado à primeira constante de dissociação desse ácido e o segundo relacionado com a segunda constante de dissociação, tá? Então esse primeiro ponto de equivalência aqui está diretamente relacionado com Ka1 e esse segundo aqui com Ka2, tá bom? E nesse caso, perceba que
você vai ter que usar dois tipos de indicadores, tá? Porque um só não é suficiente para ver o ponto de viragem, tá? Nesse caso, na primeiro ponto de equivalência aqui, você vai ter que usar o vermelho de clorofenol, que passa de amarelo para vermelho, entre os pHs aí próximo a 6, né? 5,6, e no caso aqui no segundo você vai ter que usar a fenolftaleína, tá? Que vai passar de incolor para azul, porque é uma mistura aqui de vermelho, né? Com que teoricamente vai dar uma diferença de cor aqui, né? Ela vai passar para rosa aqui, né? Então vai mudar um pouquinho a cor aqui, né? Talvez não seja vermelho, não, seja uma outra coloração aqui, tá? Isso aqui é complicado, porque esse é um ponto difícil aqui durante a titulação, né? Bem, outro conceito bastante importante, né, como já mencionei no slide anterior, né, são regiões tamponadas que são formadas, né. O tampão nada mais é que uma solução que sofre uma pequena variação de pH quando a ela é adicionada uma quantidade muito grande tanto de H+, quanto de OH-, tá? Um tampão bastante conhecido é o tampão acetato, né, que vem lá do ácido acético e do íon acetato, tá? E a gente pode utilizar essa equação como base para determinar uma equação geral no caso da equação tampão, tá? Basicamente, você leva em consideração aí isolar a concentração de hidrogênio iônico. Então, a partir da constante de equilíbrio aqui dessa reação hipotética aqui, você isola a concentração de hidrogênio iônica, passando esse cara para esse lado e esse cara para cá. Ele está dividindo, ele passa multiplicando, esse aqui está multiplicando, passa dividindo, tá? Ele vai ter essa condição aqui, então a concentração de H+ é igual a K vezes a concentração do A sobre a concentração do seu contraíndio. Aplica a condição de menos o log dos dois lados da equação. O que você vai obter é pH é igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do íon acetato. Essa equação aqui genérica, né, não só para o ácido acético, mas de forma genérica para qualquer sistema, é conhecida como a equação de Henderson-Hasebalch. Foram dois pesquisadores que individualmente, né, em momentos distintos, né, em locais distintos, chegaram à mesma conclusão. Por isso que acaba levando o nome desses dois pesquisadores aí, tá? Isso é interessante, né, que nós podemos aplicar aí o conceito do princípio de Le Chatelier, né, que é a questão da perturbação do sistema. Então, toda vez que você perturba o sistema, ele se desloca no sentido de manter o equilíbrio, tá? Então, se você remove H+, né, você acaba tendo que alterar de alguma maneira a concentração de OH- e vice-versa, tá? Até que você tenha o equilíbrio restabelecido, tá? Alguns tampões biológicos bastante interessantes, por exemplo, o sangue humano, né? Nós temos dois tampões aí bastante importantes, que é o tampão fosfato e o tampão carbonato, né? Que tem o pKa de 7,20 e para o fosfato e no caso do carbonato de 6,38, tá? E você pode utilizar eles aí através da constante aí de dissociação desses ácidos, tá? Uma variação muito pequena da concentração de CO2 no sangue pode fazer com que o indivíduo morra, né? Concentrações bem baixas mesmo. E outro aspecto bastante importante aí é o equilíbrio ácido-base simultâneo, né? Então toda vez que a gente está dissolvendo alguma coisa ou reagindo a alguma coisa em solução, nós temos que levar em consideração a autoprotólise da água. Isso aqui é um fator bastante importante porque é esse critério que a gente vai usar no caso da hidrólise, né? É justamente essa condição simultânea de equilíbrio aí que você precisa sempre estar associando
durante a resolução das atividades, tá bom? Outro conceito bastante importante é a chamada capacidade tamponante, que é a quantidade de ácido ou base que pode ser adicionada antes que o tampão perca sua habilidade de resistir à mudança de pH, né? E ela está diretamente relacionada à condição tampão, tá? Quanto maior for essa capacidade, melhor é o seu tampão. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai terminando agora. Muito obrigado. Até mais.